Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Esse capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, que acabou de ser proclamado, que é o 9, 18 a 22, ele é muito importante para todos nós. Essa pergunta que Jesus está fazendo, ela é a base para que nós possamos nos orgulhar de dizer: eu sou católico e eu sirvo a Deus. É óbvio que essa pergunta que Jesus está fazendo para os discípulos, isso aqui é depois de 3 anos de convivência de Jesus ali, instruindo os apóstolos, ensinando os apóstolos, fazendo curas e milagres e até ressuscitando pessoas. Jesus agora olha para eles e diz o seguinte: olha, no dizer das pessoas que estão por aí, vocês que estão envolvidos também no meio do povo, o que é que eles falam de mim? Eles dizem que eu sou quem? Olha, isso aqui é importante para nós. Porque se nós não estivermos atentos ao que Jesus está perguntando, facilmente nós católicos vamos abandonar a igreja. Então, no dizer das pessoas aí, o que é que estão falando? Aí Jesus, os apóstolos disseram: uns dizem que o Senhor é João Batista, que havia morrido, outro é Elias, que foi arrebatado aos céus, outros dizem que você é um grande profeta. Então, vocês quando estão por aí, você jovem quando está na faculdade estudando, você que assiste filmes, novelas e artigos de livros, você que tem aí um grande autor, e você gosta de lê-lo, quando você assiste uma novela, quando você vai e assiste um filme, quando você lê determinado livro que fala de religião, quando você está lá na faculdade, o que é que os professores estão dizendo para você? Bem, alguns professores por aí estão dizendo que Jesus não é Deus. Alguns professores estão dizendo que ele nunca existiu. Alguns professores, livros, novela, filmes e tudo, estão dizendo que ele foi uma pessoa muito boa. Bem, já teve até um aí que se levantou e gritou: ele é gay!
Veja só. No dizer do povo, alguns estão dizendo que ele não é Deus. Outros estão dizendo que ele não existe. E um se ergue e diz, ele é gay. E todo mundo que estava embaixo... Então, essa é a pergunta que Jesus está fazendo para você. Então, no dizer das pessoas aí. E aí os pais precisam começar a observar o comportamento dos filhos, principalmente aqueles que estão indo nas faculdades da vida. Porque hoje as faculdades é um antro de ateísmo e de materialismo. Quando um jovem vai para a faculdade, observem aquele jovem que participa de grupo de jovem, que estava na igreja, que participava e tudo. Observe se depois que eles entraram na faculdade, eles já não estão começando a não querer mais rezar. Já não estão mais querendo ler a Sagrada Escritura. Estão sendo doutrinados. Como estão querendo doutrinar as nossas crianças já lá na escolinha, para mostrar também que Jesus não é Deus, e vão de uma forma bem sutil. Observem se seu filho está querendo mais saber de Eucaristia. Porque esses professores têm uma capacidade tão grande de doutrinação, usando argumentos desse ou daquele teórico. Os principais é Marx, é Nietzsche, é Hegel. E vai mostrando, os caras vão se admirando. Nossa, mas que coisa, não é verdade? É isso mesmo. Se Jesus é Deus, por que tanta maldade no mundo? Ele não poderia acabar com tudo isso? Bem, quando um católico ele vai para uma faculdade e ele se deixa levar por aquilo que os professores estão falando, isso significa que, me desculpe, ele era um burro na igreja. Ele não lia o catecismo da igreja. Ele não aprendeu nada de Sagrada Escritura. Porque é interessante que quando eles falam essas coisas, se você perguntar para eles, você já leu a Sagrada Escritura? Alguns até vão dizer que leu. Você já leu o catecismo da igreja? Você já viu o que é que os santos padres dizem? O que é que o magistério da igreja fala? Eu não, nunca vi isso. Eles não... Como é que você vai falar de algo que você não se aprofundou antes? Mas a burrice de nós cristãos é tão grande que estamos nos deixando levar por esses tipos de ensinamentos falsos. Aí agora, depois que Jesus pergunta, para os apóstolos, e vem cá, olha, eles estão me dizendo que eu sou isso, Agora ele diz, e você? Porque aqui eu estou dizendo que os professores, os livros, os filmes, as novelas estão introduzindo, fazendo a nossa cabeça para nós não acreditarmos que Deus existe. Então a pergunta agora é para você. Agora, depois dessa doutrinação que você tem recebido, quem é Jesus para você? Vai, pai, pergunta agora para o seu filho, que está mudando o comportamento, que já não querem mais saber de ir na igreja. Pergunta para eles, para você ver o que é que eles estão dizendo. Quem é Jesus para eles? Eles já vão começar a dizer. Eles vão dar a resposta. Não é Deus, é conversa de igreja. A igreja, por muitos anos, vive querendo oprimir o povo, inventando que existe um Deus, é o padre rico. Aí começa a falar um monte de coisas assim. A resposta de Pedro foi a marcante. Tu és o Cristo. Cristo quer dizer, vem do grego Christos, que quer dizer o ungido do Pai, mas que é Deus. Nós temos que ter isso em mente.
Jesus não é qualquer pessoa. Jesus é Deus. Quando São João, no início ali do Evangelho, ele diz assim, olha, no princípio era o verbo. Então eu vou tirar a palavra verbo e vou falar Jesus. No princípio era Jesus. Jesus estava junto de Deus, do Pai. Aí ele diz, Jesus é Deus. Ele é Deus. São Paulo vai dizer que ao simples pronunciar do nome de Jesus, todo o joelho deve se dobrar em adoração. Só falou Jesus, todo mundo se ajoelha, se dobra. Porque Ele é Deus. Das três pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, que é Javé, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo, que é o Espírito Santo. Jesus Cristo é a segunda pessoa. Vocês já pararam para perguntar assim, olha, antes de você ter nascido, vocês estavam aonde? Vocês. Antes de você ter sido concebido lá na barriga da sua mãe, quando seu pai e sua mãe se uniram, e você foi concebido na barriga da sua mãe, vocês estavam aonde antes? Tem gente que diz assim, eu estava com Deus. Bem, se você estava com Deus, então você também é Deus. Você não existia. Você era nada, nada. Você sabe o que é nada? Nada é nada. Você não existia. Agora, pergunte. Jesus, antes de ele nascer na gruta de Belém, ele estava onde? Ele estava no céu. Ele estava com Deus. Ele é Deus. Ele estava com o Pai estava com ele estava com o Espírito Santo estava com ele, estava com o Pai. Antes de todas essas coisas existirem, tudo que você vê neste mundo aí, antes de tudo isso existir, ele já existia. Depois ele criou você. Depois ele me criou. Ele é Deus. Tudo está nas mãos dele. E sem ele nada existiria. Tudo que existe, existe por causa dele e para ele. Só que agora eu vou falar mais uma coisa para vocês. Você vê que no Brasil tem tantas religiões, né? A gente fica assim, em cada esquina tem uma seita, que eles dizem que é uma igreja. Aqui eu queria destacar duas dessas seitas. Primeiro, os tais testemunhas de Jeová. Já viu aquelas duas pessoas que vão de dois em dois, né, que vai batendo na porta da nossa casa? Eles vão lá, levam até essa Sagrada Escritura, geralmente uma revista chamada Sentinela. Eu estou falando aqui para os católicos, para que os católicos não se deixem levar facilmente. Aí eles vêm, batem na porta, mostra aquela revista. Vocês já viram que eles falam até de Jesus? Aí uma mulher ali balançou a cabeça para mim. Eles falam de Jesus. Só que para os testemunhas de Jeová, Jesus não é Deus. Eles dizem que Jesus é um anjo. Um anjo que foi criado. Deus criou um tal de um anjo que veio à terra e que deu nome a esse anjo
de Jesus. Vocês viram aqui na leitura de hoje, no finalzinho, Jesus diz assim, olha, e o Filho do Homem deve sofrer muito, vai ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Aí ele diz assim, ele deve ser morto, e depois o que é que vai acontecer? Respondam vocês aqui, ele vai o quê? Está vendo que para nós católicos está bem claro que Jesus vai, depois da morte, ele vai ressuscitar? Vocês sabiam que os testemunhas de Jeová dizem que Jesus não ressuscitou? Se você perguntar para o povão dos testemunhas de Jeová, talvez eles não digam isso porque eles ainda não têm a concepção toda de tudo. Mas se você for nos líderes e perguntarem para os líderes, lá para o pastor lá, perguntar para o pastor, vem cá, Jesus é Deus? Eles vão dizer que não. Vocês vão perguntar, ele ressuscitou? Eles vão dizer que não. Eles dizem que Jesus, quando morreu, ele desapareceu como um gás desaparece. Assim. Você pega o gás ali e solta, você não vê o gás. Então, se você está num lugar onde eles usam palavras bonitas, olha, são palavras lindas que a gente fica até encantados. Nós ficamos encantados. Mas se eles estão dizendo que Jesus não é Deus, então pega a mala e sai desse negócio, ou senão não vá para lá e não dá assunto. Está negando a divindade do Senhor. Dizer que Jesus é um anjo? Não, Jesus, ele criou os anjos, porque ele é Deus. A mesma coisa aqueles que agora perderam um ente querido, né? Aí você está com saudade do seu avô que morreu e com saudade da sua mãe. Mas você quer conversar com eles. Aí tem gente que diz assim, vai lá no espiritismo, que lá você vai conversar com ele. Afinal de contas, vai lá que ele quer falar com você. O espiritismo é outro. Se você perguntar para os líderes, eu não vou dizer para o povão ali que vai no espiritismo, porque, me desculpe, o povo é ignorante. Aí eles veem uma foto de Jesus lá, né? Aí eles falam de Jesus. Se você perguntar para os líderes espíritas, quem é Jesus, ele vai dizer, ele é um espírito evoluído. Não é Deus, é um espírito evoluído. Dentre todos os espíritos que tem aí, Jesus é o que está encabeçando todos. Ele é um espírito. Ele não é Deus. Ele foi um enviado. Ele é subordinado a Deus, mas ele não é Deus coisa nenhuma. Para o espírita também Jesus não ressuscitou. Por quê? Porque eles falam de reencarnação. A reencarnação é o contrário da ressurreição. Um dia nós iremos morrer e nossa alma vai para o céu. Nós iremos ao encontro de Deus. Eles falam que não. Você vai desencarnando-se para ir se evoluindo. Imagina, né? Eu morrer e agora eu entrar num porco. Porque você vê que tem católicos que ele vem na igreja, participa da missa e depois vai lá no espiritismo. Não escolha, ou lá ou cá, não tem. É um lugar só, não tem dois. Não, mas eles falam bonito, eles falam até de caridade. Eu nunca vi um católico ser tão caridoso como um espírita. Bem, o primeiro católico bem caridoso foi Jesus Cristo. Esse foi o primeiro.
Agora nós temos aí Madre Teresa de Calcutá. Nossa, você viu uma mulher caridosa igual aquela? Ontem nós celebramos São Vicente de Paulo, católico. Você vê um homem mais caridoso do que aquele? A Igreja Católica tem tantas instituições de caridade, e nós não observamos. Pessoas que dão a vida, que largaram o pai, largaram a mãe. Agora o pessoal vem dizer que os espíritas são mais caridosos do que nós. Ainda que fossem, estão no lugar errado. Negam a divindade de Jesus e negam a ressurreição de Jesus Cristo. Lá na primeira carta de São João, ele vai dizer bem assim: quem é o anticristo? Aí ele diz: é aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus e que ele é Deus. Esse é o anticristo. Vou terminar dizendo: o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. Não é esse o primeiro mandamento? Ou não é? Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 6, vai dizer bem assim: ouve Israel, ouve Padre José Augusto, ouve Joana, ouve Adão, ouve... Aí você. Eu sou o Senhor teu Deus. Por isso, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu ser, de todo o seu entendimento. Então, quando Deus está nos chama a amá-lo acima de qualquer coisa, nós estamos dizendo que Ele é Deus e que abaixo dele não pode ter ninguém mais, só Ele. Então, a Ele nós devemos amar e adorar. Quando uma pessoa católica, ela abandona a igreja católica e ela vai se tornar espírita e ela se torna testemunha de Jeová, isso se chama apostasia. O apóstata não é o apóstolo, é o apóstata. É aquele que nega a sua fé. Então, quando ele se torna espírita e ele se torna um testemunha de Jeová, que são essas duas que eu estou falando hoje, porque tem muitas aí por aí, eu estou só destacando essas duas. Você, católico, quando abandona e entra nessas duas seitas aí, que o espiritismo nem é uma seita, é um modo, é uma filosofia aí, você abandona a fé. Então você está dizendo que Jesus não é Deus. Você está negando a presença de Jesus na Eucaristia. Você está negando os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está abandonando e está dizendo que a igreja não é nada. Aí você para de se confessar, para de receber a Eucaristia. Então isso é apostasia. O apóstata, ele abandona a fé e não vai se salvar. O batizado na igreja que abandonou, se ele abandona, ele não vai se salvar. Porque ele abandonou. Ele está dizendo que Jesus não é Deus. Que Jesus é um espírito evoluído. Então, meus irmãos, não fiquem assim, tão tranquilos quando um membro da sua casa se torna espírita ou se torna testemunha de Jeová. Não fique tão tranquilo, não. Não fique tão tranquilo, meus caros pais, quando o seu filho, depois de concluir os estudos da faculdade, eles saem dizendo que Deus não existe. Não fiquem tão tranquilos, não. Porque eu estou dizendo para vocês, se seus filhos morrerem desse jeito, eles irão para o inferno um dia. Então,
comecemos a rezar por aqueles que estão abandonando a igreja e estão negando a divindade de Deus e estão entrando nessas seitas. Comecemos a rezar para que antes da morte eles possam se converter. Porque se eles morrerem assim, afirmando isso, infelizmente, meus irmãos, eles irão para o inferno. E isso é doutrina da igreja. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.